Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, e vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, voltarei e vos tomarei para mim mesmo. Aí está o arrebatamento. I sing Hosanna, I sing Hosanna, your selfless love reverse my shame. I sing Hosanna, I sing Hosanna, salvation's gift is mine. Yes, Lord. I sing Hosanna. I sing Hosanna. I sing Hosanna. Your selfless love reversed every shame. I sing, oh, I declare it aloud. I live to sing your name. I live to sing your praise. I sing Hosanna. I sing Hosanna. I sing Hosanna. Your selfless love reversed my shame. I sing Hosanna. I sing Hosanna. Salvation's gift is mine. Oh, salvation's gift is mine to declare. Salvation's gift is mine to declare. Aleluia! Aleluia, Lord! Hoje com o pastor Joseph Prince. Escute a palavra de Deus para você hoje, porque uma palavra de Deus pode mudar a sua vida eternamente. Amém? Eu quero compartilhar algo da minha última mensagem, foi sobre o fim dos tempos. Esse assunto, existem muitos pontos de vista sobre este assunto no corpo de Cristo, mas a palavra de Deus é uma. Amém? Será interessante um dia quando chegarmos no céu e descobrimos o que o Senhor quis dizer com as palavras que disse. Mas a Bíblia não é assim tão difícil de ser entendida. Ela não é difícil de ser entendida. Mesmo o Apocalipse não é difícil de ser entendido. Apocalipse tem uma bênção especial para aquele que lê. Não compreendemos porque não entendemos as simbologias, não entendemos as tipologias do Antigo Testamento. Amém? E fica ainda mais confuso quando não se entende a mensagem principal, que é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça. Se entender o Evangelho da graça, se entenderá que os crentes não passarão pela grande tribulação. Os crentes não estarão aqui durante o tempo da angústia de Jacó, o tempo chamado grande tribulação. 7 anos da ira de Deus derramada sobre a terra. A Bíblia diz claramente, nós compartilhamos a última mensagem, quando preguei sobre o arrebatamento e o fim dos tempos. Se você entende Romanos 5, que diz assim, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, através dele. Amém? Assim vemos que não vamos passar pela tribulação. Você entende isso? Logo após nossa mensagem sobre o arrebatamento ser colocada no YouTube, houve muita oposição, como também aconteceu quando preguei sobre a graça. Foi o mesmo tipo de reação.
de forte oposição, como também aconteceu quando eu preguei sobre falar em línguas e sobre a ceia do Senhor. Em todos esses casos, o diabo se opôs fortemente porque esses assuntos fortalecem, edificam e apresentam a bem-aventurada esperança. O diabo não quer que você tenha esperança, ele quer que você esteja deprimido, que você continue olhando para o que acontece no mundo, ele quer que consuma essas más notícias do mundo e fique deprimido. Ele quer que você olhe ao redor e fique angustiado. Ele nunca quer que você olhe para cima e descanse. Nunca. A palavra homem no grego é antropos e é composta por duas palavras. Certo, se analisarmos, são as palavras ficar de pé e olhar para cima. De toda a criação de Deus, o homem fica de pé e olha para cima. Não era para o homem olhar para baixo. Amém. Jesus tinha pouco e muita gente para alimentar. Mais de 5.000, incluindo mulheres e crianças, chegariam a 10.000 pessoas que estavam famintas. Ele tinha pouco em suas mãos, 5 pães e a Bíblia diz 2 peixinhos. E ele olhou para cima. Foi essa postura que Deus criou o homem para ter. Olhar sempre para cima. Essa é a verdadeira humildade. Você é mais ousado quando você olha para cima. Você amedronta o diabo quando você olha para cima. O diabo quer que você olhe para os lados, olhe para os outros e faça comparações. Amém? Comparar, competir, ter ciúmes e inveja. Jesus diz que nós devemos segui-lo. Olhar para o homem glorificado e exaltado que está à destra do Pai. Aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o seu mestre. Ele é o seu salvador. Olhe para ele. Posso ter um amém? Alguns dizem que o arrebatamento é um assunto que foi ensinado nos anos 1800, nos anos 1900, e até mesmo a palavra rapto eles criticam. E dizem, a Bíblia tem palavras que nós usamos para facilitar a comunicação, mas se você arguir que a palavra rapto não está na Bíblia, eu respondo dizendo que a palavra trindade também não aparece na Bíblia, mas a verdade do Deus triuno, não 3 deuses, mas um Deus, 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma verdade bíblica. Para ajudar as pessoas a entenderem, é usada a palavra trindade, ou triunidade, 3 em 1. O mesmo se aplica à palavra hapazo, no grego, que é arrebatamento, retirada, que está em 1 Tessalonicenses 4, verso 17, que diz que quando o Senhor vier, arrebatará a igreja. Você não gosta da palavra rapto? A palavra rapto quer dizer, quando pensamos na palavra rapto, pensamos em alguém que foi sequestrado, que foi tirado. Mas nesse caso, o rapto é ser tirado da terra fisicamente. Eles dizem que foi uma palavra criada nos anos 1800, no século XIX, por algumas pessoas que profetizavam, e alguém profetizou naquela reunião e usou a palavra rapto. Mas eu quero mostrar para você que não é algo que surgiu primeiramente no século XIX. Igreja, é importante entender isso porque o diabo quer roubar você da bem-aventurada esperança. A postura bíblica para o verdadeiro cristão não é esperar pela morte para encontrar o Senhor. Mesmo na época de Paulo, era esperar o retorno de Jesus. 1 Tessalonicenses fala a respeito dos crentes, e essa epístola foi escrita aos Tessalonicenses, aos que moravam na cidade grega, chamada Tessalônica, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho. Note que depois que você vai para Deus, o que você faz? A postura cristã é esperar pelo Filho e não esperar pelo anticristo. Podemos estudar essas coisas, mas não podemos esperar o anticristo. Os cristãos devem esperar dos céus o seu Filho. Também não devemos esperar a morte. Isso não é bíblico. Temos que esperar dos céus o seu Filho. Depois de encontrar o único Deus verdadeiro,
Você deve esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Está muito claro. Não está claro? Assim não devemos olhar para Israel e dizer, Jesus morreu lá. Não, amigo, ele não está mais morto. Nós servimos um Cristo ressurreto. Ele já entrou no Santo dos Santos como homem glorificado. Sim, ele é Deus totalmente, mas também é plenamente homem. Um de nós chegou lá. O homem chegou lá, no Santo dos Santos. Hebreus 9 fala a respeito disso. Ele nasceu como homem para conquistar como homem. Sim, antes ele era totalmente Deus. Agora ele é totalmente Deus e totalmente homem. E por isso ele nos representa. Ele é o cabeça da raça humana, assim como Adão foi. Quando Adão pecou, você estava lá? Não, mas você caiu com ele. Assim como seu avô, se ele tivesse morrido quando ele tinha 3 anos de idade, você não estaria aqui. Você não pode dizer que é injusto, isso é um fato. Alguns estão entendendo. Se o seu avô morresse quando ele tinha 3 anos, você não estaria aqui agora. A linhagem teria parado. Assim, gostemos ou não, nossas vidas estão ligadas aos nossos pais e aos nossos antepassados, até chegar a Adão. Mas Deus disse que porque Adão caiu, você tem cabelos brancos ou você não tem cabelos, por isso seu corpo envelhece, existem enfermidades e, por fim, existe a morte. É por isso que existem doenças, é por isso que você tem esse cansaço crônico. Essa não é a vontade de Deus para o homem, mas a Bíblia chama a morte nosso inimigo número 1 em 1 Coríntios 15. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. Deus queria que o homem vivesse para sempre, vivesse forte, vivesse jovem, vivesse eternamente. Esse é o sonho de Deus para os homens, mas Adão caiu. Adão cometeu traição. Por isso, toda a semente de Adão teve o sangue manchado pelo pecado. Uma criança não precisa ser ensinada a se rebelar. Uma criança não precisa ser ensinada a desobedecer. Vem naturalmente a desobediência, porque todos os homens nasceram sob o pecado. Uma coisa é ter pecado no seu sangue, outra é ter pecado imputado, ser culpado pelo pecado. Uma criança, apesar do que seus pais creem, quando ela morrer, ela vai para o céu. Porque tem sangue no seu corpo, mas o pecado não é imputado a ela. Hoje somos crentes e a bênção que possuímos é essa. Bendito o homem a quem Deus não imputa pecado. E esse não, no grego, é um negativo duplo. É um não muito forte. Assim, para o crente, é a mesma coisa. O pecado não é imputado a nós. Talvez você pense, mas pastor, se pregar assim vai produzir licenciosidade. Não, meu amigo, vai produzir santidade gloriosa. Verdadeira santidade, não essa falsa santidade que subjuga as mulheres, amém? Que põe todo o foco nas aparências, amém? Que é depressiva e triste, mas a verdadeira santidade é alegre e ao mesmo tempo centrada em Cristo. Qualquer ensino sobre santidade que não coloca o foco em Jesus, mas no esforço humano, é pseudo-santidade. É falsa. Produz orgulho e justiça própria. Me escutam, irmãos. Assim, quando você não entende isso, você comete o mesmo erro sobre o arrebatamento e final dos tempos. Assim como os judeus, eles liam o Antigo Testamento, mas não sabiam que existem 2 segmentos para a vinda de Cristo. Eles falavam do Messias Bar David, Messias Bar Yosef, certo? Um Messias mais 2 vindas, eles não entendiam isso. O Messias Ben Davi, esse era o governo do poder. Ele viria como um rei, viria para reger, para resgatar Israel e faria de Israel um lugar proeminente. Traria paz para a terra. Eles liam isso. Mas em outra parte do Antigo Testamento, eles liam sobre o Messias sofredor. Isaías 53, o Messias que levaria nossas enfermidades e seria ferido pelas nossas transgressões. Não entendiam que esse era o Messias Ben José, o filho de José. Eles não entendiam e às vezes pensavam, existem 2 Messias. Mas era um somente em 2 vindas. Na primeira vinda, ele veio para morrer por nossos pecados. Quando ele voltar, ele virá para julgar o mundo. Amém?
Existem cristãos que também estão misturando os dois como os judeus fizeram no Antigo Testamento. É por isso que quando ele veio, até seus discípulos estavam confusos, eles pensaram que ele viria estabelecer o seu reino. Mas não, o reino só pode ser estabelecido no fundamento da justiça. Por isso ele morreu, por nossos pecados. O reino deve começar dentro de nós. Amém? E foi isso que ele veio fazer. Eles ficaram desapontados. Mesmo depois que ele ressuscitou dos mortos, eles perguntaram: Senhor, é agora a hora de restaurar o teu reino? Ele disse: não compete a vocês conhecer os tempos e as estações antes de subir. E era o Cristo ressuscitado falando com os seus discípulos. Ainda temos a mesma confusão hoje. O que é o arrebatamento? O que é a segunda vinda? Existem dois aspectos quanto à segunda vinda. Anote aí, o primeiro aspecto é que ele estará vindo para os seus santos. Depois de fazer isso, o Senhor Jesus virá com os seus santos. Uma vez mais, o arrebatamento é Jesus vindo para os seus santos, não para julgar seus santos. Todo julgamento foi feito na cruz. Ele estará vindo para os seus santos. Virá em amor, ele disse isso. Em Mateus 24 e 25, você não encontra o arrebatamento. O arrebatamento era um mistério, assim como a igreja era um mistério que foi revelado especialmente ao apóstolo Paulo, e o povo judeu nunca entendeu que existiria uma igreja, os chamados. Quando pensar em igreja, não pense num prédio. Pense nas pessoas que foram chamadas, de muitas nações. Como eu disse antes, esse é o organismo mais poderoso em todo o universo. Mais bem-sucedido do que o Facebook, mais bem-sucedido do que a maior companhia do mundo. Você sabe qual é? Não importa, maior do que qualquer uma. A igreja é maior. Ela inclui o universo inteiro. Tem muitos membros e é chamado corpo de Cristo. E é o sonho do Pai. Mas a igreja estava escondida em mistérios no Antigo Testamento, escondida em tipos. Era um mistério no Antigo Testamento. O arrebatamento também é um mistério. Paulo disse: eis que vos revela um mistério. E a palavra mistério, no Novo Testamento, não é algo escondido. É algo que estava escondido no Antigo Testamento, mas foi revelado. Você me acompanha? Se diz que a palavra rápido foi um termo inventado por alguns no século XVIII e XIX, mas deixe-me dizer que Shakespeare, que viveu no século XVII, usou o termo rápido na sua peça Péricles, no ato 2, cena 1. Não se referindo a algo bom, mas se referindo à transferência de um lugar para outro. Ele falava do rápido do mar, não dos céus, mas do mar. Ele usou essa terminologia porque era muito utilizada naqueles dias, referindo-se à remoção. Pode também significar algo muito bom, algo arrebatador, mas não se referia a isso, se referia a mover de uma cena para outra. E ele utilizou isso no século XVII, irmãos. O famoso Matthew Henry, o mais famoso comentarista de todos os tempos da Bíblia, o seu nome era Matthew Henry. Matthew Henry, ele está bonito nessa foto. Matthew Henry, que viveu no século XVII, ele escreveu o seguinte, falando do arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4,17, no seu comentário. No ou imediatamente antes desse rapto, as nuvens, os vivos sofrerão uma poderosa mudança. O que estou tentando demonstrar é que o rapto não foi invenção da imaginação de alguém, não foi invenção de um grupo de pessoas no século XIX, mas é algo ensinado através da história da igreja. Não usavam necessariamente a palavra rapto, mas a verdade estava lá. A igreja de Tessalonicenses esperava o Filho vindo dos céus. Não esperava o anticristo. Ok? Esse foi Matthew Henry. Examinemos outro famoso pastor que disse no seu comentário expositor prático, esse foi o Dr. John Guise. Dr. John Guise viveu de 1680 a 1761, portanto, antes do século XIX. Viveu na época de Shakespeare. E o que ele escreveu com respeito a 1 Tessalonicenses 4,17? Nós seremos carregados por um rapto divino. Veja então que essa palavra não surgiu da imaginação de alguém. Ok? Voltemos então. Os tessalonicenses receberam a mensagem de Paulo quando Paulo pregava na cidade grega de Tessalônica. E muitos ali se tornaram cristãos.
Vamos viajar no tempo. Vamos imaginar que podemos voltar, porque quero responder perguntas muito interessantes sobre este assunto. Não vamos falar mais do arrebatamento, porque você leu, está tudo muito claro, e você sabe, Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, e vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, voltarei e vos tomarei para mim mesmo. Aí está o arrebatamento. No cenáculo você encontra verdades da igreja, em forma de semente. Em Mateus 24 e Lucas 21 estava falando com os judeus sobre o fim dos tempos. Não vemos a igreja nesses textos. Existirão terremotos em vários lugares, nações, grupos étnicos se levantarão contra grupos étnicos, fome haverá. Está falando para os discípulos judeus naquela época. Note o pano de fundo, de onde ele fala, do Monte das Oliveiras. Ele está falando para os judeus que crerão nele durante a tribulação. Ele diz para eles vigiarem e orarem. Não se refere a nós, devemos sempre estar vigiando e orando em todas as áreas da nossa vida, amém? Orar e vigiar por seus filhos, orar e vigiar, amém? Não peça que outra pessoa vigie e ore por seus filhos. Deus tem o poder para influenciá-los. Suas broncas não podem fazer o que a graça de Deus pode fazer por seu filho. Temos que vigiar e orar, mas não podemos usar esse texto fora do seu contexto. Quando Jesus diz vigiai e orai, para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas, falava com os judeus crentes que estariam na tribulação. Quando diz que o evangelho do reino será pregado, está falando dos 144 mil evangelistas judeus que estarão na terra durante o tempo do anticristo pregando o evangelho do reino, mas nós estaremos no céu. Vocês me escutam? Me acompanham até aqui? Vamos imaginar, ok, que estamos agora na cidade de Tessalônica, na Grécia. Somos tessalonicenses e recebemos Cristo como Salvador. Esperamos que o Filho venha dos céus. Esperamos por não sabermos quando será o arrebatamento, certo? E alguns dos irmãos e irmãs que amamos tanto morrem. Eles não tinham ouvido sobre o arrebatamento. E eles estão preocupados porque eles não conseguiram esperar Jesus. Será que entrariam no reino? Essa era a preocupação que eles tinham. Mas um dia chegou um mensageiro, um missionário que veio para os crentes de Tessalônica e disseram: ei, a última do apóstolo Paulo. Eu tenho uma carta dele. Naquela época não tinha mensagem de texto. Temos que dizer isso porque nessa geração os jovens devem estar dizendo: é mesmo? Era assim? Escreviam cartas? Temos que explicar para eles. E um dos anciãos se levantou e disse: reúnam todos os irmãos em Tessalônica. Nós temos uma carta do apóstolo Paulo, nosso irmão. Paulo tinha escutado a respeito da preocupação que eles tinham com aqueles que haviam morrido. E digamos que entre os tessalonicenses tem um homem que é um jovem, vamos chamá-los de Demétrios. É um nome bonito, comum entre os gregos. E esse rapaz, Demétrio, estava esperando ouvir alguma coisa de Paulo. Ele foi salvo na primeira visita de Paulo. E Paulo ensinou a ele para esperar o filho que viria do céu. E durante esse tempo, enquanto esperava, o jovem Demétrio foi tentado muitas vezes, algumas vezes resistiu, outras vezes cedeu à tentação. E ele não estava seguro quanto à sua salvação e se Deus estava com ele. Ele era um daqueles cristãos que vivem tropeçando. Uma das coisas que quero dar uma resposta nesse sermão é: a resposta principal não é para aqueles que negam a vinda, eles são uma minoria. Mas quero falar para a maioria dos crentes que creem no arrebatamento e creem que nem todos os crentes vão subir. Somente os fiéis. Somente os fiéis, os que vigiam e os que estão vencendo. Isso rouba do crente a sua esperança. Esse ensinamento é popular. É a teoria do arrebatamento parcial. Vejamos o que diz a Bíblia. Eu não quero que o pastor Joseph Prince explique mais a Bíblia. E você pode julgar. Todos os crentes vão subir ou não? O jovem Demétrios conclui que após se converter, ele não tem sido um crente vencedor. Ele tem maus hábitos, tropeça aqui e acolá, às vezes acerta, às vezes ele erra. Às vezes aprende. Ele nem sempre acerta e ele nem sempre erra.
Ele é esse tipo de crente. Agora ele está tenso porque chegou a última carta de Paulo e é inspirada. Se tornaria parte da Bíblia. E um ancião com voz firme pega a carta de Paulo. Naqueles dias era um rolo e ele começa a ler. Você lembra que eu disse no capítulo 1, vamos ler agora, esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, ele continua lendo. E Paulo diz nessa carta, sabem qual é a minha coroa de gozo? São vocês, quando Cristo retornar. Isso está em 1 Tessalonicenses. Então ele fala assim, no capítulo 4, ok? E ele diz, não quero que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que já dormem, ou seja, aqueles que já morreram, para que não fiquem tristes como os que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Próximo. Dizemos pela palavra do Senhor, Demétrios está com ouvidos atentos. Veja, não devemos nos entristecer com os irmãos que morreram. Paulo diz, não se entristeçam como os do mundo, que não têm esperança. Digo isto pela palavra do Senhor. Portanto, o que Paulo vai dizer é palavra do Senhor. Deus vai dizer algo e Paulo será somente o mensageiro. Que nós... Demétrio começa a tremer e o ancião dá uma pausa. E nós? Nós quem? Os que somos fiéis? Que somos vencedores? Que somos vigilantes? Quais são os cristãos que vão subir? Nós. Vamos, fale. Dizemos pela palavra de Deus que nós, os que ficarmos vivos. O único critério é ficarmos vivos. Assim, igreja. Eu creio que vai acontecer exatamente assim. Amém? Eles estavam ansiosos por ouvir, nós que somos fiéis, não. Nós que somos vencedores, não. Nós que somos vigilantes, não. Nós que ficarmos vivos. Veja, se restringe aos crentes. Isso é para os crentes. E entre os crentes existem diferentes níveis de fidelidade, diferentes níveis de dedicação, diferentes níveis de consagração. Posso ter um amém? No próximo programa. Não somos salvos pelas obras, não somos salvos pelos méritos, somos salvos pela graça. Não pelo que fizemos, nem por nossa fidelidade, mas pela obra que Ele fez, pelo que Ele realizou. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.